Estamos de volta. Bom, pessoal, hoje a gente vai partir para a prática. E a gente já passou aí 2 capítulos só com Lero Lero, ficamos conversando e até agora a pessoa que está acompanhando meu canal deve estar perguntando, poxa, afinal de contas, se esse canal é de IA, de inteligência artificial, ou ele é um coach? Ele fica dando palestra e falando. Então, a motivação nossa aqui é exatamente trazer informações, novidades, né? Coisas boas no mundo da inteligência artificial. De qualquer forma, hoje eu vou apresentar digamos assim, um aplicativo, uma ferramenta de IA, e ela vai salvar a vida de muitas pessoas, principalmente para quem é professor, para quem faz muita reunião, para quem trabalha como secretária ou pessoas que ficam fazendo atendimento. Por exemplo, vamos imaginar que você seja uma pessoa, um arquiteto ou uma pessoa que faz reunião com clientes e precisa passar informações sobre o projeto, o andamento em si. Você está precisando de passar informações para essa pessoa e você vai ter que anotar, fazer reunião e acaba sendo muito cansativo. Se você também é professor, você vai ter que fazer, de repente, preparar uma aula, preparar um conteúdo, uma apresentação, PowerPoint. Então, é muito importante que você tenha uma ferramenta dedicada para esse fim, tá certo? Então, é claro que a gente vai montar uma aula, né? Digamos assim. Veja bem, eu estou falando de aula especificamente porque acredito que quem vai tirar maior quantidade de informações, quem vai ter mais facilidade, quem vai aproveitar mais essa ferramenta são os professores. Mas não quer dizer que você também não possa, como eu falei, né? Você é um autônomo, como arquiteto, um engenheiro, você participa muito de reuniões, você precisa ter informações em um local só, preparar coisas para apresentar no PowerPoint, ou até mesmo você que está participando com a parte de está estudando para concurso, está se preparando para concurso, é uma ferramenta excepcional. Então, o que, que nós vamos bolar? Vamos criar uma situação hipotética que nós seríamos, por exemplo, eu quero pedir logo desculpa porque eu não sou da área de biologia, então eu vou fazer como se eu fosse um professor de biologia, e eu vou falar sobre a parte de célula, né? Então seria biologia celular. Vamos imaginar que eu vá dar aula sobre esse assunto e eu preciso ter uma quantidade de informações para apresentar para os meus alunos. É claro que hoje, quando eu vou fazer isso, aí vocês que trabalham na área especificamente, que são professores, vocês sabem que quando vai fazer uma apresentação, e quando você faz uma apresentação que você vai botar, vai criar todos os slides para apresentar no PowerPoint, você acaba tendo uma perda de tempo muito grande e às vezes o material não fica com a qualidade que você queria. A outra coisa também é que você pode também ter interesse de apresentar, como nós estamos vendo aí ao lado, por exemplo, um vídeo relacionado com aquele assunto que você vai dar. Então, se você fizer uma análise, por exemplo, da biologia, é uma área muito boa, muito bacana de você preparar vídeos para apresentar, né? E um vídeo, ele vai ter, não dá tanto trabalho para confeccioná-lo, mas ele tem uma repercussão dentro de uma classe muito grande. E as pessoas que vão assistir com maior vontade, vão criar mais interesse, vão preparar melhores perguntas, vão participar mais ativamente. Tá ok? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é isso. Eu vou preparar, poderia ser para qualquer assunto. Eu escolhi a biologia, como eu falei, porque a confecção, como vocês estão vendo aí do vídeo, acaba sendo mais bonito visualmente para o objetivo que está se passando aqui da nossa, entre aspas, nossa aula, essa apresentação, ele acaba ficando esteticamente mais bonito, mas poderia ser de qualquer assunto, tá certo? Como eu falei, mesmo que você não seja professor, mas você esteja estudando para um determinado assunto, e mesmo que você não esteja estudando, você queira apresentar um projeto para sua chefia, ou você quer chegar para um cliente e mostrar uma determinada ideia ou algum tipo de projeto, esse aplicativo, essa ferramenta que nós vamos apresentar, ela é excepcional. Pois bem, que ferramenta é essa? Essa ferramenta ela se chama Notebook LM. É uma ferramenta que ela é fornecida pelo Google e ela traz exatamente essa ideia de você montar um conjunto de informações e a partir dessas informações que você apresenta para ela, que ela chama de fonte, você vai poder tirar, criar um resumo, fazer uma aula, preparar um relatório, apresentar uma informação, enfim, o que você vai fazer não importa.
ela é simplesmente uma inteligência artificial em que você pega as fontes de informação, que podem ser arquivos de PDF, podem ser arquivos de texto, que você pode, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, você pode copiar e colar esse material, você pode utilizar a fonte do YouTube, enfim, você pode trabalhar com qualquer tipo de informação e ele, essa inteligência artificial, vai montar para você, tá certo? Então, no primeiro momento, o que nós temos que fazer? Já nessa página inicial, veja bem, eu estou com a versão Plus, porque eu uso essa ferramenta maciçamente. Então, ela tem algumas limitações. Na versão gratuita, que eu acho que vai servir para qualquer um de vocês, porque não trabalham fazendo muito vídeo, muito resumo, enfim, trabalham com menor quantidade de informações, vocês podem trabalhar com a versão gratuita. A versão gratuita, ela tem algumas limitações. Eu tenho uma quantidade X de cadernos, né, que eles chamam de notebooks. Esses notebooks, imaginem assim, voltando à nossa ideia de como se fosse um professor. Se você tem, por exemplo, eu dou aula para o primeiro, segundo e terceiro ano. Então eu posso criar um notebook somente para o primeiro ano, um notebook só para o segundo, um notebook para o terceiro. Se eu quiser fazer uma coisa ainda mais detalhada, com mais informações, eu posso fazer um notebook para o primeiro ano, do primeiro semestre, notebook do primeiro ano para o segundo semestre. E assim eu vou criando as informações e, claro, armazenando ela da melhor maneira possível. Então, o notebook, como ele cria, esse caderno, é como se você tivesse as informações, que ele chama de fonte, dentro desse caderno disponível para você trabalhar com elas, tá certo? Então, na versão gratuita, eu posso ter até 15 cadernos e cada um desses cadernos eu posso ter 50 fontes. A vantagem é que eu sei que quando a gente trabalha, a gente perde tempo, monta uma coisa, eu sei que dá dó de você pegar e apagar tudo aquilo ali para abrir espaço para outro. Então, é por isso que eu uso a versão paga, a versão Plus. A versão paga, ele te dá 3 meses, você pagando R$ 7,00 por mês, e a partir do quarto mês você paga R$ 24,00. Bom, você pode ficar trabalhando somente com a versão gratuita. E aí eu indico, por exemplo, a pessoa que está estudando para concurso, eu sei que a grana fica curta, você está com pouco investimento, não dá para você ficar gastando com muita coisa, você tem que ter uma aula, você tem que ter um cursinho, você tem que ter livros para poder estudar. Então, é importante que você tenha poucos gastos. Então, você vai usar a parte de graça. Assim como eu acredito que muitos professores também vão usar a versão gratuita. Por quê? Porque às vezes ele desenvolve poucas informações, trabalham com com pouca demanda. De toda sorte, cada um vai fazer uma análise e vai ver o que é melhor. Uma vez que você tenha já o seu notebook, que o endereço é notebooklm.google.com, se você botar notebook LM, automaticamente já vai aparecer. Mas você bota direto, é notebooklm.google.com. Aí vai aparecer essa tela. É claro que vai mudar, porque esses aqui são notebooks que estão em destaque hoje. No dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha mudado, não importa. Primeiro passo, você vai criar um novo notebook. Os notebooks que você vai criando, eles vão ficando aqui. Por exemplo, eu já tenho 2 aqui que já foram criados anteriormente, que eu já estou preparando para outro material para apresentar em outro momento, então eles já estão aqui disponíveis. Quando você vai criar, você clica nessa tecla, automaticamente ele vai aparecer já nesse outro local aqui, que ele já criou o notebook para você, botou um nome qualquer, depois você pode alterar esse nome, né? Eu até aconselho para você ter um registro melhor. E aí você vai fazer upload das suas fontes. Nesse momento aqui, você vai começar a passar informações para ele. Como eu falei, o nosso exemplo hipotético é de um professor de biologia e que vai falar sobre biologia celular. Eu não entendo nada desse assunto, evidentemente, mas é só para a gente ter uma ideia e você vai trabalhar como quiser. Eu coloquei isso no YouTube e ele me forneceu um... Pois bem, eu coloquei aqui no YouTube, só para facilitar, coloquei em inglês. Por que eu coloquei em inglês? Eu sei que alguns que estão assistindo isso aqui não têm conhecimento de inglês ou têm um conhecimento muito pequeno, mas eu estou colocando exatamente para isso. Imagine que você não saiba nada de inglês. Você seja uma pessoa que só sabe aquela coisa bem básica, entende algumas palavras, mas não tem conhecimento. Você pode pegar, por exemplo, no ChatGPT, a gente vai aprender isso mais na frente, mas você pode colocar lá, por exemplo, para ele traduzir, ou até mesmo o Google já faz isso. Olha, eu quero colocar documentários que sejam de biologia celular.
Mesmo que você pegue só as palavras soltas, e aí você vai colocar isso tanto no Google quanto você vai colocar no YouTube, automaticamente ele encontra para você algumas fontes. E é claro que o maior divisor de águas que você tem que observar em qualquer material é isso aqui, ó. Se você tem uma fonte que ela tem 1 ano e ela já está com 507 mil visualizações, com certeza é um material de boa qualidade. Porque se ele chegou a 507 mil, essa outra aqui, ó, 659 mil, ou seja, ele já foi várias vezes testado, né? E esse material foi aprovado. Então você vai procurar sempre pegar material que já foi aprovado, que tem uma boa qualidade. Não quer dizer que você não pode pegar, por exemplo, o seu PDF que você já trabalha, uma apostila sua, um material que você já fez, isso não importa. A fonte que você vai gerar, você vai criar qualquer um. Colocando aqui, em relação às fontes que eu escolhi, eu coloquei essa primeira aqui. Em cima, você vai ver que tem um endereço dela, né? Então aqui vai aparecer se eu colocar aqui, vai aparecer um documentário. Ok? Não se preocupe, está em inglês. Como eu disse, a gente vai fazer uma análise da fonte, ela pode ser em português, em inglês, não importa. Porque a inteligência artificial, ela pode, para você traduzir, ela pode pegar informações. Por isso que eu fiz questão de pegar em inglês. Primeiro, para não ter problema de que, se eu pegasse aqui do Brasil, se eu poderia que a pessoa, quando eu fizesse meu vídeo, em um momento futuro, ela dissesse, ele usou minha imagem sem autorização e com isso eu quero receber direito de royalty. Então eu poderia ter algum problema mais na frente de direitos autorais. Então, uma das coisas também que levou a eu escolher fontes em inglês, porque não vai ter essa possibilidade de a pessoa me processar pedindo direito autoral, porque eu não vou pegar as informações especificamente do que ele está falando, até porque a gente vai fazer um sistema de autoria. Eu vou pegar as informações no estado bruto, mas eu vou mudar e trazer para o português de tal forma que mude um pouco. Eu não vou fazer plágio, eu vou apenas usar como fonte. Então, esse aqui seria a nossa primeira fonte. O que eu faço? Eu vou aqui, dou um Ctrl C na barra de endereço, justamente para eu poder utilizar, né, digamos assim, dar um Ctrl C, copiar o endereço que eu vou utilizar como fonte. Pois bem, aí como eu falei, né, nós temos a opção de fazer o upload de um arquivo que a gente tenha, seja PDF, TXT, arquivo de vídeo, etc. Ou eu fazer uma pesquisa. No caso, ainda há pouco, eu acabei de pegar uma fonte que eu fui lá no notebook, no YouTube, e pelo YouTube eu peguei essa fonte e vou carregar para o meu notebook. Veja bem, nesse notebook que eu estou criando ainda, esse primeiro vídeo, ele já deu uma explicação aqui. Ele fez digamos assim, um pequeno sumário, ele fez um pequeno resumo, só me explicando o que foi apresentado nesse arquivo de vídeo que eu peguei, no caso, pelo YouTube, e eu trouxe para ele aqui. Então, nesse momento, eu posso fazer resumo, eu posso pegar, criar um teste, eu posso fazer uma apresentação, posso fazer um infográfico, eu posso fazer uma série de informações dessa fonte. Eu posso continuar adicionando outras, mas nesse caso aqui, para ficar bem fácil e ficar didaticamente mais compreensível, eu vou primeiro pegar esta fonte que a gente baixou, que eu peguei lá no YouTube, foi uma fonte internacional, não importa, você vê aqui que ele já botou para mim em português, já trouxe as facilidades. Eu aqui posso pedir para ele, por exemplo, para ele criar, faça um resumo desta fonte. E aí ele vai fazer um resumo, vai dando uma olhada, vai pegar os principais pontos, ele vai colocar para mim o que ele entendeu, né? O processo é bem rápido, né? Ele já fez. Aí ele trouxe, teoria, papapá, fez um resumo, é claro, como o nome está próprio dizendo, é uma coisa bem pequena, bem breve, e ele já me colocou daquele vídeo, ele colocou esse resumo. Eu posso fazer isso com um vídeo, eu posso fazer um vídeo, um PDF, um TXT, não importa. Eu posso fazer isso com 10 vídeos, eu posso fazer com a quantidade que eu quiser. As fontes, à medida que eu vou acrescentando fontes, que elas vão aparecendo nessa posição aqui, eu vou tendo mais e mais informações. Pois bem, peguei essa fonte, eu vou criar agora o que a gente chama de mapa mental. Ele, é claro, vai demorar um pouco, eu vou esperar fazer, claro, na hora da edição eu vou colocar em velocidade maior, só para a gente poder
apresentar um mapa mental do que foi nesse vídeo, o resumo que ele fez. Pois bem, alguns segundos, no caso aqui foi até bem rápido, alguns segundos depois, ele criou aqui o meu mapa mental, certo? Então, esse botão aqui, ele minimiza. Aqui a parte do estúdio, como eu falei, tem várias opções, a gente vai ver algumas ou quase todas delas, para vocês verem como é que funciona. Eu pedi, no caso específico, né, eu só tenho uma fonte, aqui ele seleciona a quantidade de fontes que eu quero, eu tenho uma fonte selecionada, se eu tivesse duas, três, ele ia pegar as três, ou eu posso escolher uma, duas, três, não importa. Cliquei no botão de mapa mental, alguns segundos depois ele formou aqui o mapa mental. Aqui eu tenho aqui meu dashboard, né, como a gente chama, o local onde eu vou poder trabalhar. E o primeiro momento é isso aqui, história e descoberta da vida e células. Perdão, história e descoberta da vida e células. Aqui eu tenho as informações, nesse botãozinho aqui, caso eu clique, ele vai ampliando, né, vai ramificando. Teoria celular e biologia inicial. Eu clicando, ele já torna a abrir. Clicando cada uma deles, ele vai mostrando. Isso aqui, como eu falei, é um mapa mental, vai servir para você gravar as informações do que foi falado. Você que é da área, você sabe que isso aqui facilita muito na hora de uma apresentação. Eu posso até usar isso aqui como uma... veja bem, eu posso começar por aqui e abrindo os tópicos um por um e as suas ramificações, e aí eu já posso fazer a apresentação. Isso facilitaria muito meu trabalho, além de ficar visualmente, fica bem bacana, né, eu fazer essa apresentação. Eu posso pegar isso aqui, jogar para um PowerPoint, por exemplo, posso pegar isso aqui, gravar da tela e salvar em um arquivo, eu posso fazer essa apresentação o que eu estou pegando nesse momento e automaticamente já ir gerando, né? E a pessoa que está acompanhando, eu posso estar com um notebook sentado na turma, a saída da minha tela eu posso apresentar, e com isso eu vou falando, explicando aquilo que eu tenho, que constou no meu vídeo, ok? Então, aqui ele fez uma análise do que eu acabei de pedir para ele, ou seja, ele fez um mapa mental, perfeito? Vamos voltar de novo aqui para o estúdio, foi essa opção que eu escolhi, mapa mental. Eu posso pedir para ele fazer para mim, por exemplo, um infográfico. Aqui eu preciso sempre passar para português, porque o texto original foi gerado, no caso, a fonte, ela estava em inglês, então ele já ficou ali como default inglês. Eu pego português Brasil, eu posso fazer conciso, que vai ser uma versão pequena, resumida, padrão ou detalhado. O detalhado, ele vai botar todas as informações. Você escolhe. Você pode fazer também um padrão, ver se ficou bom, depois fazer um detalhado. O formato, ele faz paisagem, ele vai colocar deitado, retrato, ele bota em pé, quadrado, ele faz naquele formato de postagem para o Instagram, que é o 1 por 1. Aqui, cada um deles você vai tendo uma utilidade, né? Você sabe disso. O retrato, você pode botar, por exemplo, no Story, se você tiver uma página sua, você, como eu falei, arquiteto, professor, não importa. Se você tiver uma página sua, você pode, por exemplo, gerar esse infográfico. Se fizer ele no formato de retrato, você pode colocar como story e botar lá, por exemplo, relacionado à célula, botar para chamar a atenção dos seus alunos. Quadrado, você pode botar como uma postagem que vai ficar durante mais tempo e você pode fazer uma explicação. Também é um formato que você, se tiver um canal no YouTube, você pode dar uma explicação num vídeo e depois você coloca lá só na postagem, tem essa opção de você botar postagem pelo YouTube e você pode colocar essa imagem. Feito isso, você coloca aqui embaixo, descreva um infográfico que você quer criar. Nessa opção aqui, eu posso colocar uma informação, por exemplo, se atenha a detalhes assim, assim, assado. Então, eu preciso que seja a partir da época de 1900. Algumas coisas que eu coloque aqui, ele vai usar isso aqui como se fosse um rumo, um norte que ele vai seguir. No caso, eu não vou botar nada. Eu vou pedir só para ele gerar, só para você ver. E aí, mais uma vez, vai demorar alguns minutos. Às vezes é rápido, né? Mas geralmente demora algum tempo. E aí, a partir daí, a gente pode tomar um cafezinho e voltar, ele já vai estar feito. Perfeito? Nem sempre eu preciso ficar fazendo um de cada vez. Por exemplo, enquanto ele está gerando aqui o infográfico, eu posso também pedir para ele fazer um relatório. No relatório, ele já me dá essas opções aqui, ó. Crie do zero. Ele vai criar relatório personalizado. Eu vou dizer o que eu quero, apresenta as informações. Eu posso fazer um documento de resumo. É uma visão que ele vai pegar
resumir o que foi apresentado para que eu faça uma análise, tá certo? Um guia de estudo, isso aí, como eu falei, essa ferramenta, essa plataforma de inteligência artificial, o Notebook LM do Google, ela é muito boa para quem também vai estudar, fazer concurso, pessoas que vão fazer prova, do mesmo jeito que um professor pode estar trazendo o material e ele chega para você lá na turma, ó, pessoal, eu criei aqui um vídeo no YouTube, se vocês puderem, você pode pegar esse vídeo e trazer e colocar e fazer um resumo e analisar o que foi feito de uma forma mais proveitosa para quem está estudando. Aqui está para aqueles que desenvolvem blog, é uma coisa importante, né? Você pega só os tópicos principais, ele vai fazer um artigo. E aqui ele tem um formato sugerido. Ele dá um relatório analítico, estudo de caso, guia de conceito, resumo narrativo. Essas informações aqui, onde tem formato sugerido, é a própria inteligência artificial que está dando exemplos para você. Então, entenda que aqui embaixo vai mudar. Pode ser que no dia que você estiver usando na sua casa, no seu escritório, que você procura, poxa, eu queria fazer um estudo de caso, ele não tem mais disponível, porque isso aqui ele vai fazendo. Mesmo assim, você pode pedir, clicar em documento de resumo, na hora que ele abrir para você escolher, eu posso botar lá, eu quero um estudo de caso. Não tem problema, ele vai fazer aquilo que você determinar. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, um guia de estudo. Mais uma vez, eu vou ter que botar em português do Brasil, que tem diferença, né? Nós sabemos disso, para o português de Portugal, e pedir para ele gerar. Aí ele vai, ó, aqui começa, né? Sempre ele vai mostrando o que ele está fazendo. Eu criei um mapa mental, que a gente olhou ainda há pouco, rapidamente, mas só para você saber o que é o mapa mental, quem não conhece, né? Claro que todo mundo conhece o que é o mapa mental, mas para você ver como é que ele funciona, como é que eu posso fazer a apresentação. Aqui ele já terminou de fazer o nosso infográfico. Ó, ele fez esse infográfico com essa qualidade. Ele já colocou os desenhos, colocou as informações. Isso, veja bem, pode ser que você, que é um professor de biologia, vai dizer assim, poxa, mas isso aí ficou faltando tal coisa. Porque na fonte que eu forneci, não tinha isso que você está querendo. Mas você que é um especialista na sua área, você pode pegar e, em vez de botar só uma fonte, botar duas, três, ou então ir numa fonte que você já sabe que tem todas as informações que você quer para aquela aula específica. Então aqui, ó, ele já criou meu infográfico. Agora eu pedi para ele fazer um guia de estudo, né? No guia de estudo, ele criou aqui, ó, guia de estudo, questionário de revisão, já vai botando aqui o gabarito, as explicações. Então ele já providenciou para mim, é claro, que o relatório que eu escolhi, ele me deu exatamente o que eu estava pedindo e precisando. Pois bem, o que mais que eu posso fazer? Aqui nessa parte de apresentação é quando ele gera. Imagine que eu vou fazer uma apresentação, ele já gerou para mim um mapa mental, que eu posso fazer a apresentação pelo mapa mental, mas eu também posso querer que ele faça para mim o tradicional PowerPoint, né? A gente chama de apresentação porque PowerPoint é um aplicativo específico do pacote Office, né? E como eu tenho Excel, como eu tenho Word, como eu tenho o PowerPoint, então é um aplicativo específico, mas é uma apresentação de slide. Eu crio um conjunto de slide e faço a apresentação. Da mesma forma como eu falei para vocês, eu vou ter que procurar aqui, ó, pegar em português Brasil, aqui ele bota. Pode ser um slide do apresentador, ou seja, um slide que eu posso ficar vendo. Imagine que eu fosse fazer um vídeo. Então eu vou fazer uma apresentação. Eu posso colocar esse vídeo em que eu vou ler e apresentar e ficar falando para vocês e mostrando outras imagens. Então eu posso apresentar o slide do apresentador ou a apresentação detalhada naquela que eu já coloco no meu computador, pego um projetor e coloco numa televisão grande de LED, não importa. Eu já passo essa informação para frente e o que ficar sendo apresentado eu posso ficar falando, ok? Então eu posso fazer o curto, que é aquele modelo que ele faz com poucas páginas, 6, 8, ou eu posso colocar o modelo padrão, que ele vai botar mais detalhado e ele me coloca em 14 páginas, por exemplo. Então eu pedi para ele gerar, ele vai colocar aqui, né? Eu cliquei em apresentação, ele bota gerando apresentação. Perfeito? Enquanto ele está gerando a apresentação, eu posso também gerar um desses dois aqui. Eu tenho o resumo em áudio, que é muito bom quando, por exemplo, as pessoas que estudam, vou dar um exemplo, a pessoa que estuda e ela, por exemplo, está trabalhando no interior. Então ela vai fazer uma viagem de carro e essa viagem de carro dura 1 hora, 2 horas.
ela pode pegar, por exemplo, esse material, pedir para ele fazer um resumo de áudio e ela coloca no som do carro enquanto ela está dirigindo. Isso seria uma forma dela estudar sem precisar necessariamente estar lendo. Ela vai escutar aquele resumo que vai sendo feito. E também é possível fazer um resumo de vídeo. Cada um vai tendo a sua função, né? Eu posso pedir para ele fazer um resumo de vídeo. Era um vídeo do YouTube, já com uma boa qualidade, já feito, mas ele pode fazer um resumo, fazer uma coisa menor. Isso é muito prático para quem vai fazer uma apresentação, quem quer ler Imagine assim, vamos imaginar que eu vou pegar e gerar uma apresentação de um livro inteiro. Então eu teria que preparar, aquilo ia dar um certo trabalho. Então eu posso fazer um vídeo, vai ficar entre 6 e 8 minutos, em que ele vai pegar todo o conteúdo do livro e vai preparar para mim. Então vamos por partes. Eu primeiro vou preparar aqui um conteúdo de um resumo em vídeo. Escolhi aqui as opções e aqui ele botei ele para gerar. E ele vai agora botar aqui, ó, gerando o resumo. Eu posso também fazer um resumo de áudio. Esse resumo de áudio, eu posso pedir para ele fazer uma análise detalhada e ele faz um sistema de áudio semelhante como se fosse um podcast. Bom, ele vai colocar uma mulher e um homem para conversar sobre um determinado assunto. A qualidade com que ele vai fazer, não fica uma voz robotizada, não vai ficar uma coisa artificial, fica muito bem feito, parecem duas pessoas, dois especialistas conversando sobre um determinado assunto. Isso aqui é muito legal se você, por exemplo, tiver um canal em que você queira colocar, por exemplo, uma análise de um podcast. Você vai fazendo umas animações, vai fazendo vídeo, vai botando telas e eu coloco essas duas pessoas para conversar. Eu mesmo já fiz um sistema semelhante a esse. Eu vou botar aqui para vocês, no outro canal que eu tenho, e eu já até falei, né, que no outro canal eu trabalho com a parte de Lotofácil, que é o Super Lotofácil, e eu coloquei esse canal aqui, está aparecendo agora para vocês. Lá eu fiz essa análise de um determinado tipo de fechamento, um desdobramento que eu fiz para conseguir algumas dezenas, e foi feita essa apresentação. Vamos escutar só um trechinho. Que mostra uma planilha para Lotofácil. Uma ferramenta, né? Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar desmontar essa ferramenta, sabe? Ela propõe um método com 6 jogos, uma dezena fixa e outras 17. Pois bem, vocês viram aí, né? Parece um grupo de especialistas, duas pessoas que estão tratando de um assunto e com interjeições, com um completando o pensamento do outro. Fica muito legal. Então isso aí também tem utilidade, certo? Então veja bem, eu posso fazer essa análise, ou então eu posso pedir um resumo, ele faz um resumo breve de áudio também, pode fazer uma parte crítica, eu posso pedir para ele gerar uma crítica daquilo que eu estou analisando, ou que eu estou fazendo, sendo meu ou de outra pessoa, ele pode fazer um debate entre dois apresentadores, enfim. Você escolhe aqui os modelos, tá certo? Mais uma vez, a gente vai pegar aqui do modelo em português. E aqui vou fazer curto, para ficar bem mais fácil da produção e demorar menos tempo para a gente também ouvir um trechinho, ok? Então, pronto, ele está gerando, ó, mais uma vez aqui nessa parte eu tenho o estúdio, né? Ele está fazendo, eu já fiz primeiro o mapa mental, fiz também um infográfico dessa fonte que a gente está trabalhando, fiz um guia de estudo e ele agora está gerando esses outros 3 que eu pedi, que expliquei ainda há pouco. Para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais fonte. Então, eu separei outras fontes, né? Como eu tinha feito, né? Claro, né, naquele momento que eu botei aqui, eles apareceram alguns documentários, eu peguei esse aqui, que a gente escutou ainda há pouco. Tem esse outro aqui, vou copiar também o conteúdo dele. Vou voltar para o meu notebook, vou adicionar, eu clico nesse botão bem aqui, ó, adicionar fonte, e aqui, ó, eu posso escolher qualquer um das opções, certo? Então, eu vou escolher aqui, ó, YouTube, e vou no Ctrl V, que eu acabei de pegar. Ele vai colocar bem aqui, ó,
Ele coloca na frente do outro. Eu agora tenho duas fontes, né? Essa nova fonte, eu vou clicar aqui, ó, tiro as opções. A nova fonte que foi inserida é essa. Vou pedir a mesma forma, né? Vou botar resuma fonte escolhida. E vou pedir para ele fazer um resumo. Enquanto ele está aqui no estúdio gerando o resumo em vídeo, gerando o resumo em áudio, fazendo a apresentação, eu já pedi para ele fazer, ó, informações desse segundo vídeo que eu acabei de colocar. Então pode ser que me interesse mais isso aqui. O que que eu vou fazer? Com a fonte selecionada, se eu colocar aqui em cima e selecionar as duas, ele vai fazer um geral. No meu caso, eu quero só a nova fonte que eu acabei de trazer. Então, eu vou vir aqui mais uma vez no estúdio, vou pedir para ele criar para mim um mapa mental dessa nova fonte e vou pedir também para ele gerar um infográfico. Fácil da gente analisar, né? Botei ele para gerar, ele está gerando aqui. Aqui ele já preparou, já finalizou, né, no caso, a nossa apresentação. Aqui, ó. Ele acabou de fazer o PowerPoint, né, como a gente erroneamente chama, ele acabou de fazer os slides da apresentação do que eu falei ainda há pouco, né? Ele preparou isso aqui, colocou um título, o Código Universal da Vida. Ele vai dando as explicações e aqui ele preparou informações. Então, imagine você que é um professor, está trabalhando, né, com isso. Olha o trabalho que eu tive, zero. É claro que eu tenho que revisar, pode ter coisa errada aqui. Não, isso não é porque é uma inteligência artificial que ele é Deus. Ele vai errar, porque a inteligência artificial ela foi feita em cima da inteligência humana e com erros humanos. Então ele pode ter erros, mas mesmo que você tenha que revisar e fazer alterações, ainda assim, esse material que a gente acabou de gerar, ele é um material de boa qualidade, né? Ele é um material relativamente bonito, não é uma coisa mal feita, e ele está já, digamos, 90%. Talvez você tenha que alterar uma coisa aqui ou ali, mas você tem pouca coisa. Isso aqui eu posso pedir para ele baixar. Quando ele baixar, ele baixa no formato de PDF. E lá no PDF, é claro, eu posso colocar a minha logo, eu posso colocar a logo da escola onde eu trabalho, eu posso colocar a logo da minha empresa, se eu estiver trabalhando, como eu falei, né, eu vou fazer um projeto, apresentar um projeto, por exemplo, do design de uma casa, se eu for um arquiteto, se eu estiver trabalhando como na parte de construção, se eu estiver fazendo uma venda de algum produto, então, não importa. O que eu estiver fazendo, eu posso depois editar e colocar, no caso específico, aqui é a minha logo, trabalhar a minha empresa, e etc. E eu vou tendo as informações, e aí, como eu falei, ele gera mais ou menos, esse caso, ó, ele gerou o material e ficou com a apresentação de 14 slides, certo? Então, ficou aqui disponível, vocês viram, foi relativamente fácil fazer. Eu usei uma fonte americana, então mesmo que você não saiba inglês, você viu que em nenhum momento apareceu nada em inglês, eu baixei, eu pedi para ele fazer resumo, ele me explicou, eu analisei. Ainda assim, está disponível aqui. Pois bem, se eu clicar nesse botão aqui, ele começa a fazer a apresentação, como se eu tivesse lá no meu computador, no dia da apresentação da aula, eu já posso pegar isso aqui direto, ou eu posso usar um PDF, não importa. Aqui eu faço a apresentação. Aqui ele fecha o visualizador, né? Ele volta para aquela situação que aparece o estúdio. Se eu clicar no estúdio, ele volta mais uma vez para apresentar as ferramentas. Então, ele já fez para a gente. Ele conseguiu fazer mais uma aqui. Essa aqui já foi aquele vertical que eu pedi para ele fazer. Isso do texto 2. Ele já fez aqui, ó, o meu infográfico. Como eu coloquei conciso, ele já colocou mais simples, botou menos informação, ficou uma coisa mais limpa, mas talvez também tenha uma utilidade, tá certo? Vou fechar aqui. Tudo, jornada, ok. Ele aqui gerou o nosso áudio, né? Hoje a gente vai fazer uma análise fascinante da jornada para descobrir os blocos de construção da vida. Basicamente do que tudo que é vivo é feito, né? Exato. E a nossa fonte aqui é um documentário científico que traça a história desde
a primeira observação de uma célula, Lá no comecinho. até a descoberta de componentes do nosso código genético em meteoritos. Que é uma ideia maluca se a gente parar pra pensar. Totalmente. A missão aqui é conectar esses pontos que parecem separados. Ok? Então eu deixei aqui 30 segundos só para a gente poder observar, mas observem o grau de qualidade da conversa, da entonação, da forma como foi feito, né? Então, ele gerou isso aqui que pode virar um podcast. Você pode, tranquilamente, você como um profissional, você que é uma pessoa que tem autoridade naquilo que você faz, como eu falei, eu sou vamos imaginar que você trabalha aí como um consultor na área de licitações. Então você pode pegar uma licitação, botar lá como estudo de caso, botar duas pessoas para falar e você cria aqui um podcast, né? E apresenta isso aí no seu canal, aqueles que têm canal. Eu estou dando sempre a opção de o que você pode trabalhar, né? Imagine que você também, por exemplo, seja da área de direito, você pode pegar uma informação, botar aqui, botar duas pessoas, botar no podcast, que se você tiver um podcast no seu canal. Então você pode ter canal no YouTube, você pode botar no site da sua empresa, no site pessoal seu, você pode colocar essa informação, por exemplo, no seu Instagram, você pode colocar no TikTok, você pode trabalhar com uma quantidade muito grande. E repara que o trabalho que nós tivemos, né, se você botar na ponta do lápis, não demorou meia hora e a gente já criou uma quantidade muito grande de informações, certo? E aí, agora vamos para mais uma que também foi criada, que foi a parte de vídeo. Já parou para pensar do que as coisas vivas são feitas? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, Aqui eu tenho, no caso específico, ele gerou. Eu posso botar isso aqui em tela cheia, né? Mas só que a gente fazendo isso aqui ia ficar muito grande, não ia ficar interessante para nossa, no caso, no nosso designer do nossa apresentação aqui hoje. Mas você pode botar isso aqui numa tela inteira e apresentar para as pessoas, você pode olhar. Enfim, clicando aqui, você baixa para o seu computador, né? Tem a possibilidade também de compartilhar isso aqui. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, por qualquer uma dessas mídias instantâneas, mandar e-mail, enfim. Você tem as informações, ele vai colocando. Eu escolhi isso aqui de uma forma, você pode escolher de outra. Ele tem um sistema aqui que você coloca, por exemplo, vídeo bom, vídeo ruim. Você faz uma escolha daquilo que você acha pelo seu sentimento, não gostei, e aí cada vez, como é uma inteligência artificial, ela vai estudando, vai aprimorando, ela vai melhorando. Se você achou bom, ela diz, opa, ele gosta desse tipo de material e eu vou gerar esse tipo de material, tá certo? Então é uma forma que você tem de gerar material. A gente gerou material em vídeo, a gente gerou material em áudio. Você pode, como eu disse, levar isso para um canal, para um podcast. A gente colocou essas informações que eu adicionei aqui através das fontes. Eu coloquei duas fontes, mas se eu quisesse colocar mais uma fonte, não tem nenhum problema. Ó, mais um exemplo. Peguei aqui uma terceira fonte, vou copiar, levar para o meu caderno, adicionar a fonte. Vem aqui, ó, o que vai ser? Como eu disse, você pode ter um material que esteja no Google Drive. Vamos imaginar que isso seja uma empresa, várias pessoas colocam lá material, você pode pegar essas informações e pode colocar. Como eu falei também, para a pessoa que é, por exemplo, uma secretária, uma pessoa que acompanha reuniões, um secretário que está acompanhando ali tudo, preparando o material para poder fazer uma ata, levar as informações que são colhidas na hora que você está fazendo uma reunião. Então, eu posso gravar a tela, né? Hoje em dia é comum fazer reunião através de videoconferência, né? Eu posso usar o Meet, eu posso usar o Google Meet, eu posso usar... Tem uma série de ferramentas aí que estão disponíveis, eu posso gravar a tela e na hora que eu terminar, que ele gerar um arquivo MP4, eu posso pegar e colocar disponível para todos que estão participando do grupo, e esse mesmo arquivo eu coloco aqui e ele vira uma fonte. Então ele pode ser um site, ele pode ser YouTube, ele pode ser um texto que eu acabei de pegar aquele texto e colocar e vai virar uma fonte para mim, ok? Então aqui mais uma vez, ó, YouTube, eu coloco, Ctrl V e vou inserir. Ele vai aqui analisar e vai fazer uma terceira, colocou uma terceira fonte, certo? Então eu coloquei aqui, ó, eu estou com 3 fontes diferentes, né?
No caso aqui foi essa, né? A última fonte. Acabei de colocar, eu posso pedir para ele fazer um resumo visual, eu posso pedir para ele fazer um questionamento, eu posso pedir para ele... eu posso pedir isso aqui, ó, também, ó. Não se preocupe com o acento, eu não digitei o acento, mas ele mesmo corrige, ele entende. Traduz e transcreva literalmente todo o conteúdo da fonte. Pronto, ele já fez, né? Pedi, ó, ele botou todas as informações do que foi falado lá anteriormente, ele transcreveu e botou literalmente para mim. Aí eu posso transformar isso aqui. Veja bem, ó, todas essas informações que ele falou lá, aí onde é que ele falou no vídeo que está falando sobre gradiente de concentração? Se eu vier aqui, ó, ele vai estar exatamente, ó, na posição, ó, falou sobre gradiente. Então, em todo local em que ele vai falando, ele vai botando os pontos que ele está no vídeo. Isso aqui também é interessante. Voltando à história da reunião, eu uso muito esse tipo de sistema aqui para as reuniões que eu faço, porque tem uma coisa assim que é interessante. Às vezes na reunião acontece, né? Às vezes é um grupo de amigos, a gente está conversando, você está fazendo uma reunião à distância, tem uma pessoa num estado, outra em outro, a gente está conversando, aí de repente, ah, tu nem sabe, eu estou comendo aqui uma coisa, um biscoito, mas depois quando ele faz esse tipo de trabalho, essas coisas, me desculpe a expressão, mas essas bobagens que a gente acaba conversando numa reunião, ele filtra completamente. Então não vai aparecer, por exemplo, se você pedir para ele transcrever a sua reunião, ele não vai, a inteligência artificial não vai dizer, olha, em determinado momento eles falaram sobre o biscoito tal, ou sobre o suco de não sei aonde, ou qualquer coisa que não seja relacionado àquilo, à pauta do seu trabalho. Ele vai filtrar e não vai aparecer. É uma grande vantagem. Ok? Então, veja bem, ele gerou isso aqui para mim, ó, todas as informações. Eu posso pegar bem aqui, ó, quando eu clico aqui, eu posso também, mais uma vez, dizer se está bom, se está ruim, e posso salvar nas observações, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu copiei todo o material. Ele acabou de passar para o clipboard, né? Ele acabou de passar para a memória, essas informações, e eu posso, inclusive, transformar isso numa nova fonte. Como eu falei, ó, adicionar fonte, eu venho para cá, ó, colar texto, né? Eu venho aqui, dou um Ctrl V, ó, ele colocou, eu vou inserir. Ele vai criar aqui, ó, vai botar aqui, ó, texto colado. Eu posso renomear. Aí ficou aqui, ó, texto colado mudou para transcrição. E eu abri isso aqui, ó, ele já botou transcrição de tudo que ele fez, né? Fonte, ele abriu e me mostrou, ó, posso fechar. E agora eu vou fazer assim, ó, da mesma transcrição que eu acabei de pegar daquele texto que ele botou totalmente, eu vou criar, por exemplo, um mapa mental. É para que você pode, inclusive do material que você vai trabalhando, você vai podendo mudar. Eu posso também, enquanto ele está fazendo isso, automaticamente, eu posso pegar esse material que eu acabei de fazer a transcrição e posso pedir para ele, gere um roteiro que eu acabei de transcrever, pedir para ele fazer, ele vai gerar um script, né? Um roteiro. Aqui, ó, gerou o roteiro. Aí ele vai dizendo como é o roteiro, os tempos, a fala, os cortes exatamente, né? Isso aqui, se você gostar de aparecer, de você tiver facilidade de falar, porque na frente da câmera as coisas mudam, né? Nem todo mundo tem facilidade. Às vezes a pessoa é um ótimo professor, a pessoa é um ótimo profissional, mas na hora que liga uma câmera lá, aquela história do maracujá murcha, né? Então, algumas vezes isso acontece. Então, para essas pessoas terem essa dificuldade, eu posso gerar essa narração e fazer um vídeo. Hoje é muito comum, a gente tem trabalhado muito com canais assim, que a gente chama de faceless. São canais que apresentam informações, como no YouTube, em que a pessoa não aparece. Ou o canal Dark, né? É muito falado isso. Ah, eu estou criando um canal Dark na internet, estou criando um canal Dark no YouTube. O que é exatamente esse canal Dark? O canal Dark é aquele canal em que você não aparece. Você, como criador, como uma pessoa que tem conhecimento, que tem autoria, mas você é uma pessoa que é tímida, não tem muita facilidade para falar. Então você pode pegar isso aqui, essa narração, jogar, por exemplo, para outra inteligência artificial e a gente vai mostrar como fazer isso. É você pega essas informações aqui, gera uma narração, gera os vídeos e faz a apresentação de toda essa informação que foi tirada aqui, ok? E vai, ó, ele foi até 3 minutos e a conclusão feita. Detalhes. Então, observem como essa ferramenta ela é excepcional. É uma ferramenta muito boa, é simples de trabalhar, é fácil, ela é de graça até uma certa quantidade, porque, como eu falei, as fontes aqui eu só vou poder ter 50. Poxa, mas 50 fontes para gerar material é muito material.
Mas lembre-se, né, que isso com o tempo você vai gerando. Só aqui eu peguei e usei 4 fontes. Aí vamos supor que na semana que vem fosse fazer outra aula, 4 fontes. Então, rapidamente, em 10 semanas, eu consigo chegar às 50 fontes. Mas isso é um notebook e eu, de graça, posso ter até 15 notebooks, né? No caso, 15 cadernos. Então, basicamente, é isso. Pessoal, era o que nós tínhamos para apresentar hoje, certo? Evidentemente que eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma apresentação bem simples, uma coisa bem fácil. Mas como eu falei para vocês, já estava muito chato de lero-lero. A gente conversou aí muitos dias, 2 apresentações. Teve um dia que foi praticamente o que a gente chama de aula zero, né? Foi aquela que eu disse o que a gente ia apresentar, falando sobre a inteligência artificial. Deu 52 minutos de apresentação. Essa aqui ficou menor e a gente vai poder, é claro, usar de imediato uma ferramenta que eu acho, como eu disse, professor, para secretária, pessoa que está trabalhando com reunião, servidor público, para pessoa que está profissional liberal, gente que tem que apresentar material, criador de conteúdo de blog. Olha só a quantidade de pessoas, né? Estudantes, universitários, pessoas que estão trabalhando, que estão começando a apresentar algum material, pessoas que estão trabalhando e querem criar seus canais. A gente também, eu quero deixar mais uma dica, assim como eu falei que eu ia apresentar um material muito bom nessa apresentação de hoje, nesse vídeo de hoje, eu disse que ia apresentar uma coisa muito boa, principalmente para o pessoal que trabalha fazendo material de slide, de PowerPoint. Da mesma forma, eu digo para vocês que eu vou fazer também uma apresentação de material para quem quer trabalhar com canal Dark, quem quer trabalhar com criação de conteúdo em YouTube, pessoas que querem fazer vendas através de TikTok. Nós vamos da mesma forma, eu vou apresentar algumas ferramentas que vão facilitar imensamente o trabalho de vocês. Tá ok? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.